Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcelo Magalhães e você está no canal do Arquivista Espiritual. Como a orientação passada, o vídeo passado, nós fizemos a primeira parte de Deus e o Diabo, o bem e o mal, a origem, né? Quando tudo isso começa até esses nossos tempos atuais, vamos dar continuidade na segunda parte, tá bom? Agora, vamos lá. Então paramos sobre os aspectos lá do remoto passado e depois de tudo que vem acontecendo posteriormente a isso, no decorrer dos milênios, da implantação de dogmas e doutrinas que são regras criadas por seres humanos como nós, encarnados nesse plano, também repletos de experiências a poder se colocar em ato, ou seja, inexperientes que vão colocar em prática na atual condição de poder que certos seres humanos vão alcançar, rótulos, né? Como nos dias de hoje. Então temos sacerdotes, temos magos, temos políticos, temos, né, reis, enfim. Então essas pessoas, elas têm uma influência sobre as massas, certo? Então essas pessoas que vão criar certos dogmas e doutrinas, a princípio, lá atrás, há milênios, isso começa de que forma? Começa com uma boa intenção. Lembre-se que o acordo feito por Moisés lá no Monte Sinai foi o seguinte: quando Moisés, que tirou o povo do Egito, aquilo que está lá na Bíblia, que daí eles vão para esse deserto, eles atravessam o Mar Vermelho, eles escapam às garras do faraó e daí eles ficam lá rodando no deserto. Que por sinal era para eles, no máximo, em 3 meses atravessarem aquele deserto, não, eles ficam, né, décadas caminhando em círculo. Justamente pela condição o quê? Subserviente, sobre uma condição completamente ignorante, completamente desequilibrada das pessoas que saíram da condição de escravidão. Porque sabemos que as pessoas que adentram lá, posteriormente, a suposta terra prometida, que emana leite e mel, que por sinal era a terra de gigantes, são só a descendência daqueles que saíram do Egito. Os demais morreram, desencarnaram ao longo do caminho, porque passaram cerca de 40 anos girando lá, né, em círculo lá no deserto. Nem mesmo Moisés adentra, nem sequer vê a terra prometida, fisicamente. Muito bem. Quando chega um determinado ponto, então eles chegam à beira do Monte Sinai, então eles fazem ali, firmam seu acampamento. Lembre-se, estamos falando de uma quantidade de pessoas ali que é próxima a 1 milhão de pessoas. Tá? Então é muita gente, mas muita gente mesmo. É uma senhora caravana. Não estamos falando de 100 mil pessoas. Não, estamos falando de muita gente mesmo. Isso aproximadamente segundo alguns estudos históricos. Isso não é uma certeza, tá bom? Mas é algo grandioso. Então Moisés recebe o chamado de Yahvé, ou Deus. Então ele sobe o Monte Sinai. Lembre-se que quando chega aos pés do Monte Sinai, no caso Moisés, ele já tem uma certa idade. Ele já é praticamente considerado um ancião. Então ele sobe, ele escala o Monte Sinai, ele não leva água, ele não leva provisões de comida. Então ele leva alguns dias nessa missão dele de estar lá em cima do Monte Sinai, e lá ele permanece. Quando ele desce, as pessoas que ficaram embaixo pensaram o seguinte: bom, ele é ancião, ele subiu esse local, a gente não conhece, de certo ele morreu lá, desencarnou lá. E daí as pessoas veem nisso a oportunidade, alguns oportunistas, que se consideravam também como líderes, mesmo não sendo, eles vão iniciar aquilo que é uma aglomeração de pessoas
Por quê? Porque eles precisam de um Deus para adorar, certo? E daí é onde vai acontecer o fato de recolher peças, correntes, anéis, né, de ouro para construir o tal famigerado bezerro de ouro. Quando eles, por fim, então, constroem esse bezerro de ouro, e daí durante aquela noite, né, o começo daquela noite, eles começam a festejar, a beber, a comemorar e adorar aquele bezerro de ouro, Moisés vem descendo lá do Monte Sinai com as tábuas da lei. Quando Moisés chega e vê tudo aquilo, então ele se revolta, ele joga as tábuas da lei no chão, que viram em pedaços, certo? Então ele questiona tudo aquilo, vendo tudo aquilo, Yahvé se revolta e com a voz de trovão, com um vento incessante, poderoso, intimida, ele convoca Moisés para que com os seus parentes sanguíneos ali possam então passar a mão nas espadas, e eles tiram a vida de aproximadamente 3.000 pessoas. Olhe, não é pouca gente, hein? Não é pouca gente. Isso pesquisadores de diversas vertentes que vão ali reunir esse tipo de informação. Vocês podem pesquisar sobre o assunto que vocês vão chegar nesse denominador comum lá também, tá? Que tem ali informações a respeito de números um pouco para mais, um pouco para menos, mas está naquela casa. Muito bem, já temos aí o primeiro fato. Como aquilo que seria o divino Criador, o Criador de todas as coisas, aquele que seria o manifestador de todo o amor, de toda a misericórdia, de toda a compaixão, segundo os termos religiosos, pedir para que alguém tire a vida de seus semelhantes, ainda mais com a lei da espada, né, que a gente vai rapidamente lembrar lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus está para ser capturado pelos soldados do templo, que Pedro, que tinha restado com Jesus, então, em um ato de fúria, toma a espada de um dos soldados e ainda decepa a sua orelha. E Jesus o alerta: olhe, Pedro, largue a espada, porque quem faz uso da espada, pela espada perecerá. Então a gente consegue ver, observar por fatos aquilo que é essa condição lá dessa ordem dada por Yahvé para Moisés em virtude desse desequilíbrio, simplesmente dessa ignorância, porque eles não fizeram por mal, né? Sim, tinha a intenção ali das pessoas que na falta de Moisés passariam a comandar todo aquele povo, e se comanda todo o povo, passa a ter poder de decisão. Então, né, aí é onde começa a surgir o de regalias, que nós vemos hoje como cargos de poder, que as pessoas têm tantas vantagens e regalias, né, que ele praticamente enriquece, tem tudo à sua disposição. Mas tá bom, vamos continuar. Então Moisés, após isso, retorna novamente para o alto do Monte Sinai, e daí ele volta com novas tábuas da lei. Nessas tábuas da lei, Moisés traz os 10 mandamentos. Só que os 10 mandamentos já foi um acordo firmado entre Yahvé e Moisés para poder conter aquela massa, aquela comunidade enorme de pessoas. Por quê? Porque Moisés também não tinha tempo para nada. Tinha fila de pessoas. Olha Moisés, porque ele era o líder, ele é que decidia. Olha Moisés, o vizinho lá roubou minha cabra. Olha Moisés, o vizinho lá está dando em cima da minha mulher, está dando em cima da minha filha. Olha, o outro lá me jogou uma pedra. Então era o dia todo Moisés resolvendo coisas. Então cria-se os 10 mandamentos, que é aqueles que vocês conhecem nos dias de hoje, que se vocês fizerem um comparativo, uma análise, de vocês pegarem os 10 mandamentos na sua frente, escrito, e vocês imaginarem, voltarem lá naquele deserto, com aquele povo, que a maioria não sabia nem ler nem escrever, que tinha vivido como escravo,
né, de uma condição muito limitante em todos os sentidos, que estavam indo ao encontro de algo que eles não sabiam nem se existia verdadeiramente, porque Moisés era constantemente contestado, cobrado, interrogado a respeito disso. Não só disso, mas falta de água, falta de comida, né, que Moisés teria tirado eles lá da escravidão, mas pelo menos como escravo eles tinham um teto, eles tinham uma comida todo dia, e ali eles não sabiam a sorte deles qual seria. Então vocês vão observar que os 10 mandamentos vai ser a base de regras ou dogmas e doutrinas para impedir a anarquia e fazer com que as pessoas, através da culpa, do medo ou da ganância, pudesse acatar os 10 mandamentos, cada um sabendo desses 10 mandamentos, então ficaria receioso de poder cometer certa prática, porque estaria condenado a um suposto inferno ou uma suposta penalização, que para Yahvé naqueles tempos bastava muito pouco para sofrer as consequências, sabemos muito bem disso, basta ler o Antigo Testamento. Então, e isso no nosso tempo, quando começa aqui, né, alguns séculos atrás, que começa a surgir os continentes, ali, quando eu falo surgir os continentes, os continentes habitados, né, comunidades de pessoas que hoje em dia a gente vai entender lá como os Estados Unidos, como a Europa, como a Ásia, como aqui também para nós. Então esses grupos de pessoas começaram a se acumular. Chegou a um certo ponto que então estava presente o quê? A fé, a igreja. Ora católica, apostólica, romana, ou ora protestante. Somente isso. Existia sim cultos lá, a deidades, mas isso era muito escondido e quando era pego, então vocês já sabem que acabava na fogueira ou torturado até a morte. Mas o que imperava então era catolicismo e protestantismo, certo? E daí vai se começar a estipular uma organização política para manter a organização e o bom viver dessa comunidade. Só que o primeiro ato é o nascer do quê? Da lei e da ordem, ou seja, da justiça aqui da terra, que vai ter como base justamente os 10 mandamentos. Por quê? Porque os juízes lá daquela época, que eram os que deram início à criação das leis que nós conhecemos, que regem as sociedades, tinham como base os 10 mandamentos, porque eles eram, ora, vigários ou padres, sacerdotes, ora eram pastores do protestantismo. Né? Então, eles trazem para as leis a base do dogma e doutrina sobre as regras dos 10 mandamentos. Pode observar que a base das nossas leis são todas alicerçadas nos 10 mandamentos. Né? Só a questão do adultério, que na nossa nação aqui, então não é mais considerado como crime. Mas até um pouco tempo atrás, isso era considerado como um crime, né? Passível de penalização. Hoje não mais. Né? Mas então tínhamos essa base. Então veja que essas condições dos dogmas e doutrinas estão muito presentes, essas regras criadas por outros seres humanos como nós, ou inferiores a nós, no quesito expansão consciencial. Não é uma questão de ninguém ser melhor do que ninguém, porque na verdade, a verdade reza o seguinte, que somos todos nós iguais, igualitários, no quesito divina essência, divina consciência. Não existe um primeiro nem um último. Não foi Adão o primeiro homem criado e nem muito menos Eva foi criada depois de Adão. Não. Todos nós fomos criados ao mesmo exato momento, certo? Nas matrizes criadoras. Todos ao mesmo momento. Então não tem um mais velho, um mais novo, não. É isso.
Agora, o que tem é o ponto do caminho que cada um se encontra. Como a gente está participando de um curso de mecânica, então tem aquele que já tem aptidão para mecânica, que para ele vai fácil. Para outros que deverá acontecer alguma espécie de cálculo para saber a pressão, né, quanto de torque tem que se aplicar para se fixar o parafuso de um motor, num bloco de um motor, por exemplo, né, que a pessoa vai ter dificuldade com cálculos, com alguma coisa. Então só isso que vai diferir nós dos demais, certo? Que as pessoas às vezes estão um pouco atrasado no caminho. Mas é só isso, em termos de capacidade, todos nós temos iguais capacidades. Muito bem, então veja que nós temos essa condição muito presente, todo momento, a toda hora, em todo lugar, não importa o país, não importa a cultura, não importa se é pobre, rico ou que seja de condição de uma condição média, mediana de condição financeira, não importa, né? Isso vai estar acontecendo em todos os âmbitos. Está acontecendo dentro de família, está acontecendo dentro de relacionamento afetivo, está acontecendo dentro de religiões, está acontecendo no âmbito da política, no âmbito da ciência, está acontecendo no âmbito das leis. Então, tudo se pode observar essa incongruência, esse desequilibrar, essa corrupção, tá? Que muitas das vezes a lei ela é criada com brechas, aonde essas brechas então podem ser articuladas e serem interpretadas de uma forma que alguém que cometeu um ato, ele é livre de culpa e outro que cometeu outro ato semelhante é passivo de culpa, né? Nós temos tudo isso presente, acontecendo toda hora. Então podemos ver isso como bem e mal. Na verdade que a gente fala, olha, não sei, esse juiz aí deve ter pacto com o diabo, porque olha, tinha tudo lá, demonstrei, comprovei, levei provas, mas ele me deu causa perdida e deu para o outro que não tinha prova nenhuma, que estava todo irregular, como causa ganha. Então esse tem um pacto lá com o infernal, com o diabo, né? Esse é do mal, é assim que se fala, não é? Não só para um juiz, para um advogado, para um médico que de repente não conseguiu salvar algum familiar seu, ou porque ele demorou muito a atender. Então, está sempre essa questão de estar oscilando entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Então, como se pessoas pertencessem ao grupo de Deus e umas pessoas pertencessem ao grupo do diabo, do mal, o bem e o mal, Deus e o diabo, luz e sombras. E daí fica esse embate, esse combate, essa disputa, esse atrito, e quanto mais atrito acontecer, maior a temperatura. Isso é o que diz a ciência. Nessa alegoria, temperatura e atrito para nós representa sofrimento, limitação, sacrifício, bloqueios e traumas que vão acabar por nos limitar de poder alcançar os nossos objetivos, de poder manifestar tudo aquilo que nós somos capazes, de poder ter, no mínimo, uma vida digna, né? Tudo em virtude dessas situações de bem e do mal, de Deus e o diabo. Perguntei lá no vídeo passado, vou perguntar para vocês de novo. Vocês, durante o percurso de vida de vocês até agora, todos nós, na verdade, né, podemos considerar que períodos da nossa vida servimos às trevas ou fomos maus, ou estivemos ali do lado do diabo e em vários momentos estivemos do lado de Deus? Podemos afirmar isso de uma forma racional, de uma forma legítima, de uma forma honesta, de uma forma verdadeira para com nós mesmos? Eu não quero que vocês coloquem nos comentários
essa questão. Não, isso é algo para se meditar, de fazer uma introspecção, de fazer uma autoanálise, para que vocês vão com certeza identificar que tem certos momentos que você quis destruir a vida de alguém, você quis derrubar alguém lá do trabalho, você se sentiu humilhado, você queria surrar alguém, né? Ou até coisa pior, né? Se você traiu, então de você pagar na mesma moeda, ou então de procurar trabalhos de magia negativa pesados para poder se vingar, ou para poder dar o troco, ou para poder fazer aquela pessoa passar maus pedaços, né? Então tem muita coisa presente. Fora aquilo que é fofoca, intriga, manipulações, né? Que estão presentes a toda hora, a todo momento, em todo o âmbito. Trabalho, instituições religiosas, instituições de ensino, as escolas, família, rodas de amigo, lá na festa, em todo lugar, né? E as pessoas têm essa ilusão sobre os aspectos religiosos, que então, quando Jesus vier triunfante, galopando em seu cavalo branco, acompanhado por miríades de anjos nos céus, e após então acordar quem estava dormindo, ou seja, os mortos, para que sejam então todos julgados, e os justos, ou os escolhidos e autoescolhidos que estarão ali presentes, então serão testemunhas desse julgamento, né? Que será a separação do joio do trigo, né? Na qual Jesus vai chegar para alguém e falar: venha, irmão, e para outro ele falar: não te conheço. Veja que coisa impactante, né? Então, como seria essa condição dogmática e pragmática? Essa condição completamente amarrada, acorrentada a situações de dogmas e doutrinas, que tem como condição, em cima de alegorias e também de fatos, poderem então estar manipulando a mente humana sobre os aspectos de culpa, medo e ganância. Alegando lá que então as trevas serão eliminadas. E daí as pessoas acreditam literalmente que existe uma espécie de diabo, que ele vai ser derrotado, né? Que ele vai ser extinto, que não existirá mais as trevas, só existirá a luz. Isso é beirar não, é uma loucura completa. Porque se a gente olhar lá pelos âmbitos científicos, né? Se deixasse de existir a escuridão ou a noite, o breu, né, a ausência de luz, então a luz existiria por quê? Ou vice-versa. Se deixar de existir as trevas ou a escuridão, a luz não terá mais propósito. Tudo desaba em um caos. Seria o fim dos universos. Seria a condição que muitos teoricamente dizem que assim, como esse universo, ele está em constante expansão, vai chegar um momento que vai ter uma retração, que isso tudo vai voltar, vai desabar, como se fosse uma coluna de dominós em pé, que você então derruba uma peça e depois as demais sucessivamente vão caindo uma após a outra. Veja só que interessante essa situação, né? Porque eu poderia estar falando o que vocês estão cansados de ouvir, de falar lá sobre os âmbitos teológicos, filosóficos, mas vocês já estão cansados de ouvir isso, não estão cansados? Vocês não querem uma condição de racionalidade mais ampla, mais calma, mais sincera, mais direta, sem muito romanticismo religioso ou condições de mística, de misticismo, de toda aquela fantasia que faz com que boa parte da humanidade continue presa nas condições das trevas da ignorância, levando literalmente aquilo que é para ser interpretado por serem alegorias. Então, tudo isso está nas condições, né, do bem e do mal, Deus e o diabo. Bom, mas vamos lá, né? Vamos dar um passo além. Existe Deus? Existe verdadeiramente o diabo? O inimigo? Esse inimigo se chama Lúcifer?
Ou ele se chama Satanael, ou Satanás, Satã? Ele existe? O diabo é o Lúcifer? O diabo é Satanás? Deus seria Yahvé? Ou Deus seria o onipotente, onipresente, onisciente? Coisa que Yahvé não é. Que Yahvé precisa que os arcontes, que são as potestades, coloquem implantes, que muitos em área holística ou de nova era vão chamar de chips, né, que é uma tecnologia, ou seja, uma magia que eles possuem, os arcontes, para implantar no nosso duplo etérico, que é o que faz a conexão com a nossa fisicalidade, com esse corpo físico, através dos chakras que estão ancorados em cada um dos 7 chakras, em uma das nossas 7 glândulas endócrinas. Então eles promovem a implantação desses artefatos que vai fazer o quê? Que eles sabem exatamente onde você está. É como se a gente tivesse colocado um GPS. Sabe quando os pais colocam um GPS na bolsa do filho? Né? Para que, se acontecer alguma coisa, se ele se perder, se olha no celular, se sabe exatamente o caminho que ele passou, aonde ele está. A mesma coisa eles fazem, só que uma tecnologia muito mais avançada. Por mais que tenha pessoas que caçoem, que tirem sarro, isso é uma loucura, né? Esses seres não. Não, é assim que acontece. É assim que acontece. Mas eles são maus então, porque eles estão nos controlando, eles estão nos acompanhando. Por eles não serem seres multidimensionais como nós, eles são só seres dimensionais, eles estão limitados, certo? A terceira e quarta dimensão, ao espectro desse nosso sistema solar. Fora do nosso sistema solar, eles não alcançam nada. Existe uma esfera dos deuses, onde os deuses foram criados, são criaturas do incognoscível. Os deuses, eles têm um propósito, eles têm um porquê. Os deuses não são espíritos humanos, não são consciências humanas. Eles se vestem com uma roupagem humanoide para poder interagir conosco em qualquer tipo de orbe, ou sala de aula, ou planeta, né, de acordo com certas necessidades. Mas eles não são consciências humanas, não são espíritos humanos. Yahvé não é um espírito humano, não é uma consciência humana, ele é um ser dimensional, que tem vários nomes. Um dos nomes de Yahvé é Brahman, né? Assim como Vishnu e Shiva, então seriam os seus braços direitos, outros Elohims. A questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a mesma coisa, está ligado a Yahvé. E não só isso, tem muitos outros, ele tem 72 nomes, Yahvé. Tá? E a gente não vai estar aqui a relacionar os 72 nomes, basta vocês irem atrás para procurar os 72 nomes de Deus. Tá? Que vocês vão encontrar, ora sobre as questões hebraicas, ora sobre as questões da Cabala, que é um estudo de Cabala que não é Cabala coisa nenhuma, porque quem conhece verdadeiramente Cabala, ou Kabbalah, sabe muito bem que isso é restrito. Isso não é para qualquer pessoa que chega lá e paga um cursozinho, né? E daí ele vai se tornar um cabalista. Jamais. Né? Isso é até uma ofensa, eu acho, para os rabis, né? Que realmente passam de lábios a ouvidos essa cultura, esse conhecimento Kabbalah. Então, a verdadeira Kabbalah ou Kabbalah, para a pessoa poder começar a realmente estudá-la, ser orientado, ir progredindo, a pessoa tem que ser casado segundo as normas da Kabbalah, né? Que vai estar ligado ao quê? Ao judaísmo, né?
aos hebreus, né, a toda a sua ritualística. Então, existe ali muitas vertentes a esse respeito. Então, a gente tem que fazer muita atenção, porque a enganação tem de todo tipo hoje. As pessoas, para poder ganhar dinheiro, eles fazem de tudo um pouco. E não, eu até, sinceramente, eu não me preocupo muito com isso. Porque quando a gente tem um certo nível de comprometimento e de atenção, você começa a notar que tem coisa que não bate, é incongruente, não cola. Então, quando você dá de frente com alguma coisa que não cola, que não está tendo uma explicação, que não está tendo uma abertura, aquilo fica superficial demais e você não consegue pegar o fio de meada de nada, absolutamente nada, não tome decisão nenhuma, fique observando até que surja esse bendito desse fio da meada. Não surgiu, é armadilha, caia fora, não discuta também, não esteja ali para discutir com ninguém, mas temos essa situação, que no próximo vídeo, que é a terceira parte, e daí a gente vai falar desse diabo e desse Deus. Porque os aspectos de bem e mal falamos até agora. E vamos ter uma breve conclusão, né, que eu já digo para vocês, essas orientações, esse bate-papo nosso aqui, é um nível superficial, mas com consciência sobre aspectos da verdade, para que vocês tenham um caminhar mais sólido, mais firme, mais seguro, longe de ilusão, de fantasia, de utopias, de coisas que só vão fazer vocês perderem tempo. Eu perdi muito tempo. Eu, depois de 20 anos estudando comportamento humano, gastei uma fortuna com livros do mais diverso que você possa imaginar. Eu morei quase 10 anos na Europa. Até livro ilegalmente eu comprei em feiras de livro no qual não podia ser vendido o livro, mas eu paguei mais caro, e olha que é caro com força, viu? Para mim poder obter determinadas obras. E depois, para eu acabar como Salomão disse lá, né, lá no livro de sabedoria, né? Procurei muitas respostas, mas não encontrei nenhuma. Que depois de estudar tanto, estudar mesmo, é comprometimento, era todo dia, foram 20 anos sem pausa, tá? 20 anos sem pausa. Então, o resultado que eu cheguei após 20 anos era o mesmo que eu tinha quando tinha iniciado. Eu já sabia das coisas, só que daí eu fui atrás e gastei uma fortuna, né? Não me arrependo, porque você consegue ir falando melhor, você vai se tornando uma pessoa mais sociável, uma pessoa com uma cultura maior, né? Então, tudo isso é útil para a nossa vida prática aqui, isso não tem dúvida, né? É uma tolice, uma idiotice falar que as condições intelectuais não trazem muitas vantagens para nós. É claro que traz inúmeras vantagens, não tem dúvida. A gente não está aqui para poder questionar que as coisas ligadas à intelectualidade não prestam ou que têm que ser negligenciadas. Claro que não, né? Absolutamente, porque isso está ligado à nossa materialidade e fisicalidade, então isso faz parte. Tá? Então a gente vai falar no próximo vídeo, na terceira parte, sobre Deus e o diabo de uma forma pontual mesmo, e também fazer ali um resumo dessa condição de bem e de mal. Tá certo? Então deixe lá suas perguntas, suas dúvidas, suas opiniões. Se quiser criticar também, não tem problema, porque eu não vou eliminar ninguém de lá, só porque não concorda com aquilo que porventura eu estou comungando com vocês. Tá? Eu só peço por favor para não utilizar, de repente se não concordar, às vezes a pessoa que tem ali o seu segmento religioso, não utilizar de palavras pesadas, porque tem outras pessoas juntos, né? Somente isso, porque aqui a gente trabalha com a liberdade, a gente está aqui para conversar, a gente está aqui para poder caminhar juntos. E daí damos continuidade no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.